Boa tarde, professora Maria Helena Diniz, tudo bem? Meu nome é Bruce, eu estou no grupo do professor Silvio e da professora Adriana e eu vou apresentar algumas ideias sobre o sistema autopoético na sociologia de Luhmann. Eu vou tomar um pouco mais de 15 minutos, professora, porque eu vou estar representando também a professora Adriana, que ajudou no texto, mas infelizmente ela não conseguiu gravar. Teve algumas complicações pessoais, e então eu estou me dispondo aqui a falar um pouco mais para também incluí-la na apresentação. Então, para falar um pouco sobre a sociologia de Luhmann e a ideia de sistemas funcionalmente diferenciados, eu gostaria de começar com a perspectiva, professora, que existe aqui um recorte entre os sistemas, as sociedades modernas e as sociedades anteriores, né? Sejam as sociedades estamentais, de relações feudais, ou, enfim, qualquer sociedade que não seja caracterizada como moderna. E aqui, o que é uma sociedade moderna? É importante entender que muitos sociólogos se debruçaram sobre esse tema com critérios específicos. Por exemplo, se formos pegar Émile Durkheim. Émile Durkheim foi um sociólogo do final do século XIX, e quando ele escreve Regras do Método Sociológico, percebe-se que ele estabelece um critério que diferencia a sociedade moderna das sociedades anteriores a partir do critério das relações sociais mecânicas e relações sociais orgânicas. E aqui já tem um fenômeno interessante, professora, que é justamente entender que nas sociedades de relação orgânica, você tem uma difusão, né, da produção de certezas, da produção de autoridades, de linguagens na sociedade. E isso se comunica muito com o critério dos sistemas funcionalmente diferenciados de Luhmann. Mas já vamos chegar lá. Se pegarmos o critério usado por Karl Marx, por exemplo, que não dá para dizer bem que ele é um sociólogo, mas acaba se incluindo nessa classe, né, como alguns fazem. Karl Marx ele divide a sociedade moderna e as sociedades anteriores como sociedades pré-capitalistas e sociedades capitalistas, cujo critério para essa definição, Karl Marx vai se utilizar das relações de produção pautadas pela propriedade do meio de produção, pela propriedade privada do meio de produção. Então, nessas relações de produção capitalistas, foi a forma que Karl Marx teve para definir a sociedade moderna. E Max Weber, né, que outro sociólogo também conhecido no final do século XIX, início do século XX, na obra Economia e Sociedade, né, volume 1 e volume 2, Max Weber ele vai se utilizar, ele vai lançar mão de um critério que trabalha com a ideia de dominação e poder. O que é a dominação? A dominação é basicamente o exercício de poder tornado legítimo. Então, é submeter por força física ou simbólica outro à sua vontade, mas de maneira que seja reconhecido como legítimo. Então, Max Weber divide aqui a sociedade moderna das anteriores pelo predomínio da autoridade racional legal, como ele coloca, em detrimento das outras formas de autoridade, como ele apresenta a autoridade tradicional, que ainda vai estar presente na nossa sociedade, mas não será predominante. E aquele fenômeno, né, que conhecemos da autoridade carismática, que são geralmente autoridades revolucionárias, subversivas. Mas Luhmann vai se utilizar do critério dos sistemas funcionalmente diferenciados. E é um critério basicamente em cima das relações de comunicação, ou seja, para Luhmann, a sociedade é um sistema de comunicação. E aqui já tem um ponto interessante, porque se a sociedade é um sistema de comunicação, ou seja, de produção de comunicação, de narrativas, o indivíduo ele não participa da sociedade. O indivíduo ele é ambiente a partir de uma relação de sistemas psíquicos. Eu vou simplificar isso. Para Luhmann, está muito claro a diferença entre o sistema psíquico e o sistema social. O sistema psíquico é aquele que se dá a consciência, no seu sentido fenomenológico, né? Consciência de algo, produção de sentido.
Já a sociedade, o sistema social, é a relação de produção de linguagem, de comunicação. Então, o sistema psíquico, no qual o indivíduo está presente, ele é ambiente do sistema social. A interconexão, ou melhor, a interpenetração do sistema social no ambiente psíquico é dado pelo sentido, da produção de sentido. O sentido, no sentido intencional, né, da intencionalidade da consciência, no sentido fenomenológico, ele é a interpenetração do sistema social no sistema psíquico, assim como a enunciação do enunciado produzido no sistema psíquico no sistema social é um fenômeno também dado pela interpenetração conferida no sentido, mas do sistema psíquico no sistema social. Dito isso, então, o primeiro elemento de característica do pensamento da sociologia de Luhmann é que o indivíduo não está presente na análise do sistema social. Isso posso dizer que é uma das características do pensamento luhmanniano que são espantosos do ponto de vista teórico, porque Luhmann estuda a sociedade no seu sistema e na produção dos seus subsistemas a partir de uma relação que o indivíduo mesmo não está presente. Ele está no ambiente desse sistema, mas ele não está no sistema. Pois bem, dito isso, o que significa um sistema funcionalmente diferenciado? Pois bem, como a gente viu, a sociedade moderna ela se caracteriza por uma relação rizomática de poder, tal como Gilles Deleuze utiliza, ou o próprio Michel Foucault, quando ele vai falar das relações de governamentalidade, mas sobretudo nas relações microfísicas de poder. Ou seja, não existe um centro de produção narrativa sobre o que é certo, errado, justo, injusto, belo, feio. Essa produção de narrativa ela está difundida na nossa sociedade moderna, uma vez que os ejetores de atos de fala legítimo se encontram dispersos na nossa sociedade, conforme cada sistema funcionalmente diferenciado. Então vamos dar um exemplo para ficar claro essa ideia. O sistema social é um sistema cujas informações são produzidas, né? Informações enquanto relações de comunicação. Mas o sistema tem como característica a redução da complexidade do seu ambiente a partir de uma codificação. Então, o direito, ele vai trazer um elemento de codificação, que é justamente o código lícito e ilícito, para reduzir a complexidade das informações do seu ambiente, que compreendem outros subsistemas, e a partir de uma relação operativamente fechada, que significa o direito vai estabelecer sobre o que e como ele produzirá a linguagem, e aqui tem um ponto, em certa medida, de tangência com a teoria pura do direito de Kelsen, quando ele trata do fechamento sintático do direito, né, fechamento formal do direito, e que toda norma ela é produzida por um agente competente que foi eleito por uma outra norma de hierarquia superior, né, que define a formalidade de produção daquela norma, ou seja, um fechamento operativo que caracteriza, né, o conjunto de linguagem jurídica, assim como Luhmann caracteriza o fechamento do sistema do ponto de vista operativo, mas ainda assim, né, o sistema ele precisa ser semanticamente ou cognitivamente aberto, de tal modo que ele possa traduzir as irritações do ambiente, é o termo que Luhmann utiliza sobre a forma como o ambiente ou outros subsistemas constituem elementos de interpenetração
entenda aqui do ponto de vista formal, no sentido de existem elementos do ambiente que eles também são traduzidos pelo subsistema do direito como participantes dele. E aqui a abertura cognitiva garante esta relação que Luhmann vai nos dizer que se dá por acoplamentos estruturais. Então, do ponto de vista do sistema social e do ambiente psíquico, a conexão desses sistemas se dá pela interpenetração. Mas dentro do sistema social, os subsistemas funcionalmente diferenciados que são construídos, eles se relacionam por acoplamentos estruturais. Então, o direito ele é operativamente fechado, mas por ter acoplamentos estruturais com outros subsistemas, por exemplo, as leis produzidas são acoplamentos estruturais que o sistema do direito tem com o sistema político, e assim como os contratos estabelecidos em relações privadas é também um acoplamento estrutural, ou seja, um elemento de relação de expressão formal, mas que está tanto no sistema econômico como no sistema do direito. Essas duas características dos subsistemas funcionalmente diferenciados, dos sistemas funcionalmente diferenciados, que é o fechamento operativo e a abertura cognitiva mediante acoplamentos estruturais, garante aquilo que Luhmann vai trazer da biologia de Maturana e Varela, que é o fenômeno da autopoiese. O que é autopoiese, em contraste com alopoiese? É justamente a forma que o subsistema funcionalmente diferenciado tem de se autorreferenciar, de se autodeterminar a partir justamente dessas características de ser operativamente fechado e cognitivamente aberto. Então, aqui a relação de codificação e programação garantem esses movimentos de fechamento operativo e abertura cognitiva. A programação do direito é sempre uma relação de juízos hipotéticos condicionais, se A, então deve ser B, enquanto a sua codificação, ou seja, a forma como o direito traduz todas as irritações do sistema, do seu ambiente ou de outros subsistemas, é sempre da perspectiva lícito e ilícito. E aqui vamos chegar ao ponto que é a função do direito, então. Se é um subsistema que constitui o sistema social, a partir da codificação lícito e ilícito, o que se dá sempre de forma operativamente fechado, embora os acoplamentos estruturais garantam uma abertura cognitiva com o ambiente, a função do direito, então, ela está na produção ela está na generalização, ou seja, a produção de narrativas que generalizam as expectativas normativas. Mas o que é expectativa normativa? Aqui Luhmann faz uma diferença entre expectativas cognitivas e expectativas normativas. Expectativas cognitivas, aqui é interessante como Luhmann, a sociologia de Luhmann, ela é muito bem fechada na sua rigorosidade. Porque se para Luhmann o indivíduo está fora do sistema social, ele está no ambiente do sistema social e participa com o seu sistema psíquico, o que significa não ter uma conexão causal ou uma relação direta entre o sistema psíquico na produção de sentido, que é um acoplamento estrutural com o sistema social. Então, todas as narrativas produzidas em sociedades estabelecem expectativas, né, para o indivíduo cujo campo de consciência, cujo fluxo temporal epistemológico ou cognitivo baseia-se na remissão das suas experiências. Então, aqui, claro, o argumento fica muito mais complexo e eu não tenho tempo para entrar mais do que eu vou entrar, mas é importante entender que, diante de expectativas dos acontecimentos no mundo, a expectativa cognitiva é aquela que, quando uma expectativa é defraudada ou frustrada, o indivíduo ele altera sua expectativa futura.
essa expectativa cognitiva. Mas essa não é a função do direito. A função do direito, diferentemente do que uma teoria tradicional poderia defender, que a função do direito é garantir a justiça, a função do direito é garantir a Constituição, a função do direito é garantir relações mais justas em sociedades ou humanas. Luhmann passa longe de qualquer perspectiva de função jurídica que tenha esse fundamento. A perspectiva luhmanniana do subsistema social do direito é justamente generalizar expectativas normativas com relação à conduta dos outros, com relação à conduta de terceiros. E o que são as expectativas normativas? É aquela quando você tem a expectativa frustrada, defraudada, você ainda assim mantém a expectativa que foi contradita, que foi, enfim, frustrada. Porque a função do direito é essa, é criar uma soma de mecanismos que deem segurança para que exista não uma certeza com relação ao comportamento do outro, mas uma segurança com relação à expectativa de como que o outro deve agir ou agirá. Então, essa expectativa normativa, ela tem os seus mecanismos que se dão em 3 dimensões, né? Material, temporal, a partir justamente dessa relação de, olha, se algo acontecer nesse sentido, deve ter uma sanção, essa é a dimensão que coaduna aqui a programação do direito em juízos hipotéticos condicionais, e na dimensão social, que está lá condicionando os procedimentos, os papéis, as funções, os atos performativos, que consistem, que dão substância e dão legitimidade, portanto, ao direito. E é por isso que Luhmann, a virada luhmanniana, o giro luhmanniano do ponto de vista da sociologia do direito, ela se caracteriza justamente por colocar os contratos, como eu disse, um acoplamento estrutural entre o sistema do direito e econômico, ou mesmo as leis e a Constituição, que são também acoplamentos estruturais, só que do direito com o sistema político, na periferia do sistema. Porque se a função do direito, a partir de uma codificação lícito e ilícita e de uma programação de juízos hipotéticos condicionais, tenha como finalidade generalizar expectativas normativas, então a centralidade da produção de comunicação jurídica, de linguagem jurídica, se dá a partir das decisões judiciais, ou seja, dos tribunais, da jurisprudência. E a legitimidade do tribunal está diretamente relacionada com o procedimento que é estabelecido pelo próprio direito, que deve ser seguido, que aqui envolve participações de outros agentes, outros papéis na comunicação, né, que perfazem o que se entende por procedimento, e é a partir destes procedimentos que a legitimidade da produção de linguagem jurídica é construída. Então, perceba que a legitimidade para Luhmann não tem associação com nenhuma carga axiológica, com nenhum princípio democrático, com nenhuma relação de direito natural, nada disso. Para Luhmann, a legitimidade do tribunal na generalização de expectativas normativas, que vai se dar em 3 dimensões, como eu disse, material, temporal e social, ela reside, a sua legitimidade, a sua validade, no atributo, na definição de procedimentos. É o procedimento que dá a legitimidade às decisões que consagram em linguagem uma generalização de expectativas normativas. Insisto nisso, porque Luhmann, então, ele vai ser considerado, até em um debate com Habermas, com a ideia de espaço público, com a ação comunicativa, a teoria da ação comunicativa, e todos que dialogam, de certa forma, de um lugar de fala que remete a um ponto de vista humanista ou de direitos humanos, Luhmann vai dizer que não, o direito, a produção de linguagem, a produção de normas, ela vai se dar na periferia, em razão dos acoplamentos estruturais,
O direito, nesse ponto de vista, não tem coordenação ou harmonia nenhum, pelo contrário, são reações às irritações do ambiente, mas as expectativas normativas, ou seja, aquelas que, embora sejam defraudadas, não alterem a expectativa passada com relação ao futuro, vai estar nos procedimentos, que são os mesmos que garantem a autorreferência, a autodeterminação, a autopoiese do subsistema social do direito. Então perceba como o pensamento lumaniano, ele se fecha quando ele trata justamente do subsistema social do direito de forma operativamente fechada, cognitivamente aberta, mediante acoplamentos estruturais, cujo código é lícito ou ilícito, que é a forma como o direito traduz as irritações do ambiente, numa programação sempre de juízo hipotético condicional, e cuja função, para encerrar, é justamente generalizar a partir de símbolos as expectativas normativas congruentes na dimensão social, material e temporal. Lembrando que a dimensão social aqui é aquela que vai estabelecer os papéis, né, quem é o advogado, né, a função e o ato performativo do que caracteriza um advogado, um juiz, um promotor, um defensor, enfim, toda essa relação, quanto mais amarrada, quanto mais formalmente estabelecida naquilo que entendemos como processo ou procedimento, garantem cada vez com maior eficiência, com eficácia, no convencimento dos agentes que participam das relações de comunicação do direito, a sua validade, a sua legitimidade, que tem como centro de produção de generalização de expectativas normativas os tribunais e a jurisprudência. Ou seja, aqui é importante que isso fique claro, que os tribunais, do ponto de vista lumaniano, não se subordinam, muito pouco tem alguma subordinação ou vinculação à legislação ou à Constituição, porque isto são fenômenos da periferia do direito, que se dão pelos seus acoplamentos estruturais, quando, na verdade, quem garante a função generalizante das expectativas normativas são, sim, as decisões na esfera judicial. Então, eu acho que eu vou encerrar o tempo, né? Eu excedi um pouco, como eu disse, para representar também a professora professora Adriana, e, obviamente, o pensamento de Luhmann se aprofunda muito mais, é um pensamento muito rico, e Luhmann tem inúmeras obras escritas não só sobre o sistema social do direito, mas também sobre o sistema social da economia, política, até das artes. Mas, por hora, eu acredito que alguns elementos, alguns termos essenciais da sua sociologia do direito foram neste vídeo abordados. Muito obrigado.